Agora, nós vamos ver um outro conteúdo que a verbena cobra com frequência, que é pressuposto e subentendido. Qual que é a diferença principal? O pressuposto, você vai entender que ele é mais fácil de identificar porque ele faz parte da estrutura da frase, tá? Já o subentendido, ele depende do contexto. Olha esse exemplo. João parou de fumar. O que você pressupõe? Que ele fumava antes. Então, você percebe que já faz parte da estrutura da frase? Já o subentendido, nossa, você chegou cedo. O que você subentende com isso? Que a pessoa não é acostumada a chegar cedo. Mostra a surpresa, né, com a pontualidade dela. Então, pressuposto faz parte da estrutura da frase, já subentendido depende do contexto. Olha esse outro exemplo. João voltou para Brasília. Qual que é o pressuposto? Que ele já esteve em Brasília antes. Até Pedro passou na prova, né? Quando você fala até Pedro passou na prova, o que você esperava? Que ele não passasse. Então, como faz parte da própria frase, da própria estrutura, então isso é um pressuposto. Olha um outro exemplo, só para poder ficar mais claro. Esse celular é barato, deve ter algum problema. O que você subentende? Que as coisas que são baratas não funcionam, né? Não são boas. Você vai sair com essa roupa, o que você subentende? Que aquela roupa não está adequada para onde você vai. Então, pressuposto, você consegue visualizar com mais facilidade, porque faz parte da estrutura, e o subentendido depende do contexto, ok? O outro conteúdo que a verbena também cobra com frequência é inferência e ambiguidade. O que é inferência? É aquela informação que o leitor precisa pegar entre linhas, né? Ele precisa interpretar, relacionar as ideias para poder ele conseguir fazer aquela conclusão. Por exemplo, João saiu de casa com guarda-chuva e botas. O que você infere com isso? Provavelmente vai chover, ou então já está chovendo. Isso é inferência, quando você infere, né? Você precisa fazer essa interpretação para você poder chegar a essa conclusão. O outro conteúdo é a ambiguidade, que é o duplo sentido, tá? Olha só, vi o homem com o binóculo. Aí você não sabe quem estava com o binóculo. Eu, né? Ou o homem que estava com o binóculo. Eu trouxe uma questão da verbena. Olha só. Qual a alternativa que contém o recurso da ambiguidade? Vamos lá. Letra A. O cartão chegou ontem. Né? Letra B. Ele não disse nada. E letra C. A cliente viu o incêndio do prédio. Letra D. Nós nos encontramos ontem. Gente, olha essa letra C. Quando eu falo para você, a cliente viu o incêndio do prédio. O que pode ser? A cliente viu o que estava acontecendo no prédio, né? Ou ela viu o incêndio, ela estando dentro do prédio. Então, não tem como a gente saber. Por isso que causa ambiguidade. Porque quando fala assim, viu o incêndio do prédio, né? Tanto pode estar ligado a incêndio ou ao contexto de ver, tá? Então, causa ambiguidade, alternativa letra C. Certo? Número 12. Qual a alternativa que contém o recurso da ironia? Letra A. A gravação do programa durou quase meia hora. Quem foi o inteligente que conseguiu tirar 0 na prova? Olha essa letra B. É bem clara a resposta, né? E é da verbena, gente. Ele conseguiu excelentes doações para o projeto. E letra D. Não teremos tempo para viajar esse ano. Então, essa daí tá bem tranquila, né? Porque quem foi o inteligente que conseguiu tirar 0 na prova? É uma ironia, certo? Continuando. Tem uma outra questão da verbena que eu trouxe, mas essa já tem um texto mais extenso, tá? Sempre vamos lá para o enunciado. De acordo com o texto, infere-se que o pensamento divergente é relacionado a uma postura pessoal que... Aí a gente precisa ler o texto, né? Não tem como saber sem ler, porque aqui você precisa inferir. Lembra que inferir você precisa ver entre linhas para você entender o que está querendo dizer? Vamos ler. O processo de trabalho
do cientista aproxima-se do processo de trabalho do artista. Ambos desenvolvem um tipo de comportamento denominado exploratório, isto é, dedicam-se a explorar as possibilidades, o que poderia ser, em vez de se deter no que realmente é. Para isso, necessitam da imaginação. Assim, o do sentido de criar e imaginar. Imaginar é a capacidade de ver além do imediato, do que é de criar possibilidades novas. É responder à pergunta, se não fosse assim, como poderia ser? Se dermos asas à imaginação, se deixarmos de lado o nosso senso crítico e o medo do ridículo, se abandonarmos as amarras lógicas da realidade, veremos que somos capazes de encontrar muitas respostas para a pergunta. Este é o chamado pensamento divergente, que leva a muitas respostas possíveis. É o contrário do pensamento convergente, que leva a uma única resposta, considerada certa. Por exemplo, para a pergunta, quem descobriu o Brasil? Só uma resposta certa, Pedro Álvares Cabral. Para a pergunta, se os portugueses não tivessem descoberto o Brasil, como estaríamos vivendo hoje? Há inúmeras respostas possíveis. A primeira envolve memória, a segunda imaginação. Tanto o artista quanto o cientista têm de ser suficientemente flexíveis para sair do seguro, do conhecido, do imediato e assumir os riscos ao propor o novo, o possível. Gente, olha só, o nosso enunciado. De acordo com o texto, infere-se que o pensamento divergente é relacionado a uma postura pessoal que. Então, você precisa ler o texto e pegar entre linhas o que está falando sobre pensamento divergente, tá? Eu vi que está falando de pensamento divergente aí naquela parte que fala, né? Este é o chamado pensamento divergente, que leva a muitas respostas possíveis. Vamos lá nas nossas alternativas. Adere aos princípios lógicos que fundamentam e explicam a realidade? É isso que dá para você inferir? Não. Considera o bom senso como norteador das ações da vida social? Desconsidera a multiplicidade de abordagens de um mesmo fato? Pelo contrário, né? Ele acabou de falar que o pensamento divergente, ele tem várias respostas, né? Várias possibilidades, então essa está descartada. Defende a homogeneidade das abordagens? Também não. Ele acabou de falar, né, que tem várias respostas possíveis. E olha a letra E. Enfoca a realidade com base em prismas diversos, né? Enfoca a realidade com base em prismas diversos. Olha só. O que é pensamento divergente? Segundo o texto, né, que dá pra gente inferir. É quando você pensa de várias formas, né? Quando você olha o mesmo problema de formas diferentes. Então, as outras alternativas dá para você eliminar. Olha só a letra E. Enfoca a realidade com base em prismas diversos, né? Prismas diversos não é a mesma coisa de diversos pontos de vista, né? Então, é justamente a ideia de pensamento divergente. Então, inferir é você conseguir ver entre linhas e tirar uma conclusão, tá bom? Gabarito letra E. Você percebe que a verbena gosta de texto, né? Vamos para outra questão. Vamos lá. Apesar de. Sempre vai lá no enunciado para ver se você consegue responder, sem precisar ler o texto. A reflexão feita pelo texto coloca em destaque uma nova percepção sobre a construção do amor, contrapondo-se ao pressuposto de que o relacionamento amoroso resulta de uma relação de. A gente precisa ler para nós sabermos do que ele está falando, né? Apesar de. Não lembro quem disse que a gente gosta de uma pessoa não por causa de, mas apesar de. Gosto daquilo que é gostável, é fácil. Gostar daquilo que é gostável é fácil. Gentileza, bom humor, inteligência, simpatia, tudo isso a gente tem em estoque na hora em que conhece uma pessoa e resolve conquistá-la. Os defeitos que ficam guardadinhos nos primeiros dias e só então com a convivência vão saindo do esconderijo e revelando-se no dia a dia, você então descobre que ele não é apenas gentil e doce, mas também um tremendo casca-grossa quando trata os próprios funcionários. E ela não é apenas segura e determinada, mas uma chorona que passa 20 dias por mês com TPM.
e que ele ronca, e que ela diz palavrão demais, e que ele é supersticioso por bobagens, e que ela enjoa na estrada, e que ele não gosta de criança, e que ela não gosta de cachorro. E agora? Agora convoque um amor para resolver essa encrenca. Medeiros, Revista O Globo. Olha a pergunta. A reflexão pelo texto coloca em destaque uma nova percepção sobre a construção do amor, contrapondo-se ao pressuposto, lembra que pressuposto já vem da estrutura, né? De que o relacionamento amoroso resulta de uma relação. Gente, aqui dava para você ir por eliminação, tá? Vamos para a letra B. Ele fala de tempo e efeito. O texto, ele tá falando de convivência, mas essa não é a relação principal, né? Condição e efeito. Em nenhum momento o texto fala de condição. Letra D, finalidade e efeito. Não tem essa ideia de finalidade. Letra E, proporção e efeito. Também não tem essa relação proporcional no texto, né? Olha a letra A. Causa e efeito. Né? É justamente isso. A causa seriam as qualidades e o efeito seria o amor, né? É isso que o texto fala. O texto, ele se contrapõe justamente isso, né? De que o amor resulta de uma relação. O senso comum é justamente isso, né? A gente pensa que pelas qualidades que vem o amor. E o texto contrapôs isso, né? Então, alternativa letra A. Gente, um macetezinho. Toda vez que você vê essa questão de motivo, origem, consequência, aí você vai pensar sempre em causa e efeito, tá?